Dentro de cada mãe, existe uma forma única de amar. Amamentar um filho é uma delas. Doar leite também. Por isso, a Assembleia garante a todas as mães o direito ao aleitamento em locais públicos e incentiva a doação de leite materno. Mostre o melhor que existe dentro de você. Procure os bancos de leite e doe. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista do RDTV. E hoje nós temos uma pessoa muito especial, a gente chama de prata da casa, de Jauru para o mundo, tem só 27 aninhos e já está aí passando por países como Japão, Estados Unidos, Portugal e levando a marca Mato Grosso. Eu estou falando do designer de joias, João Sebastião, seja bem-vindo ao RDTV. Tudo bom? Obrigado a todos que estão assistindo. Então, a gente quer saber um pouquinho da sua história, né, João? De Jauru para o mundo. Como que foi essa Exatamente. Como que você chegou, então, a essa profissão, né, que ela é difícil, mas ao mesmo tempo glamurosa, a gente pode dizer. Existe sempre muito glamour, assim, envolvendo moda, né? Eu brinco que sempre é 1% de glamour e o resto é muito suação mesmo, né? Muito trabalho. Mas enfim, eu comecei muito cedo ainda como uma brincadeira de criança. Eu comecei com 10 anos de idade em Jauru. Eu tinha um tio que já faleceu, que tinha uma loja na Ladeira Porto Geral, em São Paulo, que é uma região de lojas de aviamentos, de bijuterias. E ainda quando criança eu ia para São Paulo e brincava com estoque, sabe? Aquele estoque que sempre sobra, tem um brinco ou outro, e eu pegava as coisas, levava para casa, desmontava e fazia uma peça ou outra. Comecei com 10 anos ainda, eu me lembro que por volta de 11, 12 anos, se eu não me engano, a Sabrina Sato entrou no Big Brother e ela usava uns brincos de pena. E aí eu ia pra fazenda, pegava as penas dos galos, olha que judiação, roubava as penas dos rabos dos galos e fazia brincos de pena e fazia muito sucesso na escola. Então essa coisa de fazer biju mesmo começou como um artesanato infantil, uma brincadeira. Porque minha família, grande, então, eu sempre fui exagerado, eu brinco que eu sou a mulher do Tigabana, né, eu sou a mulher exagero, aquela coisa, brasilidade mesmo, eu gosto da mulher Carmen Miranda. E aí eu comecei a fazer as bijus, ainda criança, e vendia na escola e tudo mais, a minha mãe meio que incentivava, era aquela coisa empreendedorismo. E aos 15 anos eu saí da minha cidade, saí de Jauru para estudar, e vim para Cuiabá. E aqui em Cuiabá eu tinha mais acesso a lojas de aviamento, as lojinhas ali no centro e tudo mais. E eu comecei a realmente fazer mais biju aqui e tudo mais, e vendia. Então eu meio que me bancava já, eu tinha Nessa época prazer. Você fazia faculdade, o FMT? Não. Com 15 anos eu ainda fazia o cursinho, né? Eu entrei adiantado na UF, mas eu fazia cursinho aqui, eu vim fazer cursinho de um ano. E aí eu entrei na UFMT com 17 anos, que eu entrei na faculdade. E eu vim de 15 para 16, entrei com 17 para 18. E na época até eu já fazia biju, meu sonho era ser designer de joias e tal. Não necessariamente eu gostaria de ir pra moda, eu não queria trabalhar com roupa, né? E eu fiz uma pesquisa de que área eu poderia atuar, o que eu poderia fazer. E na época os meus pais ainda moravam em Jauru, né? Minha mãe estava em Jauru e ela não queria me deixar ir para São Paulo, ir para um lugar muito longe. E o que eu vi de oportunidade fora o medo, e assim, muito criança, né? E aí eu procurei o que tinha de próximo a essa coisa do design, né? Então eu já comecei logo cedo também a achar interessante a arquitetura, essa parte mais de design. E eu escolhi a arquitetura bem por esse veio, assim, sabe? De poder me ajudar nesse sentido de projetar, de pensar que, na verdade, os projetos e os planejamentos de coleção são muito próximos a um projeto de arquitetura mesmo. E aí eu entrei na faculdade de arquitetura, que me ajudou muito, assim, super agradeço aos meus professores, que todo mundo sabia na faculdade que eu fazia biju, e eu lancei a minha marca aqui, sabe, eu usava o meu nome, aqui eu não usava como João Sebastião o meu nome, né, eu só botava João Júnior Design, porque eu sou Júnior, né, por causa do pai, e tinha toda uma outra pegada, aqui eu fazia umas bijus mais punk, umas coisas mais rock, assim, eu acho que a gente tende a
a se inspirar em algo que está distante, talvez, sabe? Ou algo que você anseia um pouco mais. E ainda em Cuiabá, eu não fazia coisas com cara de Mato Grosso, assim. Eu tinha uma pegada mais... Eu queria ser europeu, assim. Aquela coisa, vamos fazer uma coisa punk. E vendia bem, tinha uma coisa legal, uma marca legal para as amigas da faculdade. E os professores me ajudaram bem a entender essa coisa de processo, de painel de inspiração, de pesquisa, desenvolvimento. Então, assim, eu fui autodidata no design de joias e me formei em arquitetura. Pós-faculdade de arquitetura, eu fui para São Paulo para fazer negócios de moda. Eu me especializei em negócios de moda, me especializei em e-commerce, fui procurando algumas áreas. Que lá ferve, né? Lá a gente Sim, tem... sim. As melhores faculdades de moda, de design, né? Todas as faculdades, geralmente, assim, nessas áreas você tem em São Paulo. E São Paulo é o berço da moda no Brasil, né? A gente tem uma semana de moda muito importante. É até muito importante no mundo, assim. A gente tem um reconhecimento de moda brasileira, né? De moda made in Brasil. E quando eu fiz o plano de negócios da minha marca para lançar em São Paulo, eu brinco que a ideia de fazer a marca do jeito que ela é, que é muito tropical, né? Eu comecei com uma coleção chamada Pantanal, que homenageia mesmo a nossa fauna e a nossa flora, então tinha muita arara, tucano, umas flores muito bonitas. Foi bem meio que saudade de casa, assim. Quando eu fui para São Paulo, eu morava na região central da cidade, próximo ali à Avenida Paulista, para quem conhece, Praça Roosevelt. E essa região de São Paulo é uma região muito cinza, é muito prédio. E me deu muita saudade, assim. Eu cheguei por volta de fevereiro, mais ou menos, e já peguei o meu primeiro ano de São Paulo. Eu já estou há quase 5 em São Paulo. Meu primeiro ano de São Paulo foi bem frio, né? Esse ano também tá fazendo um friozinho. E aquela coisa de São Paulo tem muito assim, de você olhar pro céu e não ver você não vê o sol, assim, é poluição com frio, aquela coisa, né, neblina. E eu tava ali numa região super central, não tinha muita árvore, assim, muito cinza. Gente, dá uma saudade de calor, assim, eu sou super solar, eu adoro Cuiabá, eu adoro calor. E aí eu falei, preciso fazer uma marca quente, assim, preciso fazer uma coisa que é a minha veia, assim. E aí eu defini que realmente a marca seria isso, eu ia falar da minha verdade, eu ia falar do que eu era, sabe? Em Jauru ainda, eu até brinco, né? Nossa, pai, se fosse hoje, talvez você estaria preso. Porque assim, eu quando criança, meu pai pegava arara e a gente tinha 3 meses arara em casa. Ele pegava. Eu tive tudo que vocês pensarem, gente. Não tem em casa, jaguatirica, eu tive. Mas enfim, eu convivi, aquela infância muito boa. Eu convivi com tudo isso na fazenda, em casa, sabe? Jauru é uma cidade muito pequena, mas na minha época era ainda mais provinciano, tinha muito mais, assim, ligação, acho, com a natureza e tudo mais. E isso foi muito importante, assim, na minha história como pessoa, sabe? Pra formar quem eu sou hoje. E isso é reflexo no meu trabalho hoje, as coleções que eu tenho. Muito verde, né? Tem, até hoje, assim, uma cidade bem pitoresca, assim. Exato. E é uma cidade muito gostosa, tem muita coisa pra você fazer na região e tal. E meus pais, assim, eu sou criado pelos meus avós paternos, né? Então você imagina filho de vô e de vó. Então eu tive tudo, brinquei com tudo, né? A gente ia muito pra cachoeira. E é isso que vocês podem ver no meu trabalho, pra quem já conhece, é bem reflexo disso mesmo. O João, ele cria em cima... Hoje eu tô com uma coleção que é super lançamento, ela ainda não chegou no mercado. E ela é uma coleção que homenageia meio que os anos 70, são brincos de filtro dos sonhos e são em crochê. Só que eu sei fazer crochê, eu cresci com a minha mãe fazendo crochê. Então tudo que eu faço envolve a história da minha vida, sabe? A relação que eu tenho com as coisas. As viagens que eu fiz, as coisas que eu gosto. E sempre essa pegada de Brasil e de falar da nossa verdade, que é o mais bacana. É isso que eu ia te perguntar, né? Eu tava dando uma olhadinha nas suas coleções e a gente vê essa cadência, né? Sai do Pantanal, vem aquela coisa das bananas, Carmen. Aí eu vi uma coleção sua mais assimétrica, assim, urbana. Então, assim, é toda uma... Eu queria saber, na verdade, da onde saem essas inspirações, né? Que a gente vê que são cadências bem coloridas, mas diferentes, assim, totalmente diferentes. Sim. Existe na moda, assim, quando você entra no sistema, né, que hoje eu já sou uma marca que, assim, já está consolidada, a gente faz feira e atacado. Você tem um processo que exige muito de você e você cria muito. Hoje eu estou lançando 12 coleções por ano. São 12 temas diferentes. E no começo da marca eu lançava 2. Eu brinco, quando eram 2 coleções por ano, eu tinha toda uma inspiração, você volta na sua infância, o que eu vou fazer e tal, você senta. Hoje não existe esse time muito da inspiração, tudo é muito programado e tudo é muito, assim, pensado, existem pesquisas e tudo mais.
Então é óbvio que o que a gente faz sempre tem uma pesquisa de mercado, o que vai funcionar. Eu preciso prever o que as pessoas gostariam de consumir daqui a 2 anos. Então geralmente as coisas são assim. A sequência do que eu vou lançando no mercado tem isso. As pessoas falam, nossa, você é muito original. Eu lancei uma marca que era um blog de moda aqui em Cuiabá, chamado Farofa de Banana. Isso em 2008, 2009. E a banana nem era um ícone, assim, fashion. Hoje a banana é super estilizada, né? Tá super na moda. E é colorida, é colorida, é pop. E é um ícone nosso, né? Representa o Brasil. E a coleção Bananismo, que tá na minha marca, é um sucesso até hoje. Quando eu tenho o que a gente chama de inspiração na moda, né? Que vem por pesquisa mesmo, é muito pensando como eu consigo criar levar essa imagem da banana para um produto, transformar isso em produto, porque eu sempre gosto de levantar que eu não sou artista. Moda não é arte, né? Eu vendo produto. Se o meu produto não for legal e você não quiser usar o meu brinco, não valeu a pena. Sim. Então eu tenho que sempre me preocupar se eu estou fazendo um bom produto, né? Com o meu público. Então assim, sempre é feita uma pesquisa de mercado. Então as mulheres agora estão usando maxi brincos, né? Os brincos voltaram com tudo. Há um tempo atrás eram os maxi colares. Quando você tem colar grande, você não tem brinco. Agora a gente está vivendo essa onda dos maxi brincos, né? Brinco de um lado só. Então assim, a gente faz uma pesquisa mesmo de produto. Eu preciso de um brinco de banana pequeno para completar a coleção, preciso de um colar. E aí eu busco os meus temas. Eu sempre falo para as pessoas, né? Eu dou muita palestra, assim, em São Paulo, às vezes eu sou professor convidado de algumas universidades, e eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, busca a sua verdade, assim, o que tem na sua vida que é legal? Sabe, é tão legal falar da sua história, é tão legal falar da farofa de banana, as pessoas acham o máximo. Até hoje a camiseta que eu criei é um sucesso nas lojas aqui em Cuiabá. Aquela coisa de ter orgulho da terra. Ter orgulho da terra. Eu falo para as pessoas, a gente está cansado de fast food, fast fashion, sabe aquela coisa industrial, pesada, muito cronometrada? Vamos falar um pouco mais da gente, sabe? Vamos ressaltar o nosso. E eu acho que o sucesso do meu trabalho, o sucesso do meu produto está nisso. Em falar do que é verdade, do que é honesto e do que é original, assim, né? Eu comecei, como você até ressaltou aqui, a gente bombou primeiro fora, né? Hoje a gente está em 7 pontos no mundo. Eu queria saber sobre isso, como que foi? Porque assim, prata da casa não faz milagre, né? A gente tem santo de casa não faz milagre. Exatamente. Porque a gente percebe que você teve assim um boom para fora, agora voltando para dentro, né? Você está lançando aqui, fechando parcerias em Cuiabá, inclusive. Exato. Inclusive isso acontece muito com as marcas brasileiras, né? A gente precisa talvez ser endossado fora, né? Ter esse reconhecimento para depois talvez ter um reconhecimento local mesmo. Eu comecei a fazer há 1 ano e 8 meses, mais ou menos. A gente entrou no mercado de atacado. Até então a gente era uma marca só de varejo. E aí a gente começou a ser descobertos pelos compradores. São Paulo é um polo, então os compradores do mundo, os grandes buyers das lojas de departamento, as grandes lojas do mundo, vão até essas feiras e aos showrooms. E o Brasil é sucesso, né? Exato. Coloridas, e eles buscam exatamente marcas que representam o Brasil. A gente tem referências, né? Quem é sucesso? Havaianas, Melissa, Osklin, Farm. Essas marcas, elas falam de Brasil. Elas vendem brasilidade. E quando eu desenhei a identidade da marca, da João Sebastião, eu pensei muito nisso, sabe? Eu vou falar do que eu sou, eu vou falar da minha verdade. E o primeiro showroom que a gente fez, a gente foi descoberto pela 2ª maior rede varejista do mundo, que é a Sogo Seibu, no Japão. A negociação começou há mais ou menos 1 ano, eu literalmente aprendi a trabalhar com os japoneses, eles são muito criteriosos. Sistemáticos, mas eles são maravilhosos. Hoje meu produto tem certificação, então o metal é 100% nacional. Eu controlo a produção, porque os metais importados, às vezes os metais chineses, por exemplo, as bijuterias da 25, né? As pessoas sempre me perguntam, João, seu produto é mais caro, obviamente, próximo a um produto de 25. Eu explico para as pessoas, os japoneses e os americanos compram de mim. Por quê? Porque tem certificação, é feito no Brasil, tem banho de ouro 18 quilates, tem banho de ródio. Uma biju importada da China, você não sabe o que você está usando. É verdade. E muitas vezes tem cádmio que dá câncer, tem metais não nobres, metais agressivos, que são feitos de maneira errônea. Mas né? aqui em Cuiabá, quem tiver ali o nosso
telespectador curioso para comprar, para adquirir, como que pode fazer, né? Onde encontramos você? Então, como ela disse, a prata da casa eu bombei fora, né? Bombei nos outros países, bombei no Brasil inteiro. E agora eu cheguei em Cuiabá. Eu vim para essa semana para poder fazer um evento especial para umas clientes especiais aqui, que é um evento de vendas. E a gente está fechando uma parceria com uma loja muito bacana da cidade, que em breve eu falarei qual loja é. E por volta de agosto eu volto para a cidade para fazer o lançamento de todas as novidades do verão. Então a gente vai soltar muito provavelmente na mídia a loja, o endereço certinho, que em agosto a gente vai estar fazendo um lançamento bem legal aqui. Certo. Daria para falar muito com você, mas para encerrar a nossa entrevista eu queria saber um pouquinho só sobre a questão de como você adentrou aí no gosto das famosas, né? A gente vê Gabi Arantes, a Marrom, que também tem essa pegada brasileira, né? Já vi fotos com Fátima Bernardes também, com as suas peças. Anitta, como né? que elas se descobriram você, né? Como que você adentrou nesse ambiente aí? Então, cada famosa é de um jeito, né? Que a gente acaba conhecendo. A Gabi foi bem no começo da carreira em São Paulo. Eu mandava e-mail mesmo pro site da produção dela e ninguém me respondia. E aí eu falei, gente, tipo, ninguém me responde, o que eu faço, né? Hoje a gente tem, eu sempre falo para as pessoas, você pode chegar onde você quiser. A internet está aí para facilitar. Hoje eu tô falando com você e onde você está, em qualquer parte do mundo, né? Eu marquei a Gabi no Instagram, eu marquei elas nas fotos, falei, Gabi, eu gosto muito do seu trabalho, a Gabi Amarantos. Gostaria que você desse uma olhada no meu. No mesmo momento ela me respondeu, marcou comigo no outro dia. É a cara delas. Exatamente, marcou comigo no outro dia, João, vem aqui me conhecer e tal, quero ver seu trabalho. Eu levei as peças para ela, isso foi antes da Copa do Mundo. Ela ficou com várias coisas, ela adorou, ela usou as minhas peças pelo mundo todo, porque ela foi a garota propaganda da Coca-Cola. E eu comecei a literalmente a bombar no mercado nacional, porque a Gabi foi a primeira famosa a usar. E ela é amiga de muita gente, ela foi usando o brinco e foi passando. E aí a Marrom virou cliente, já comprou presente pra Fátima Bernardes, que adorou. A stylist da Anitta, o stylist da Sabrina Sato, eles me encontraram e procuram. Eu tenho um produto muito autoral, então ninguém tem por aí um brinco de banana, né? É muito João Sebastião. Então as pessoas buscam essa coisa de originalidade, então eu virei referência. Acaba que uma famosa puxa a outra. E agora a gente está indo aí de famosa em famosa, a gente vai ficando bacana. Obrigada, viu? Obrigada gente, por vir obrigado aqui. Vocês, obrigado o site, porque é um site que assim desde o começo me apoia, né? Obrigado vocês que estão assistindo aí. Eu falo horrores, vocês estão vendo como eu sou falante, assim né? É bom, a gente assim é o brasileiro. Muito, sou bem cuiabano, aquela coisa. Cada vez mais sucesso para você. Gente, obrigado. Viu? E obrigada a você que está nos assistindo mais uma vez. Você sabe que o RDTV é TV toda hora, várias entrevistas sobre vários assuntos. E você confere no www.rdnews.com.br/RDTV. Até a próxima entrevista.